E aí, tudo bem? Nesse vídeo, eu quero discutir com você sobre o cálculo da distância entre retas e como essa ideia vai ser desenvolvida, inclusive para o caso tridimensional, né? Não só o caso de retas no plano, mas o caso de retas no espaço. A gente precisa considerar três possibilidades, que é o caso das retas serem concorrentes, ou seja, elas se acertam em um ponto, o caso de elas serem retas paralelas e o caso delas serem retas reversas. Então, a gente tem esses três casos para considerar. E a boa notícia é que para esses dois primeiros casos, né, é muito fácil de se pensar como calcular essa distância. Na verdade, ela é bem intuitiva. Então, para o caso de retas concorrentes, retas concorrentes são retas que se tocam em pelo menos um ponto. Então, vamos pegar essas duas retas aqui. Eu vou chamar essa reta aqui de R1 e essa aqui de R2. Então, retas concorrentes, elas se tocam em pelo menos um ponto. O que equivale a dizer que existe um ponto que pertence tanto a uma reta quanto a outra reta. E quando isso acontece, a gente vai dizer que simplesmente a distância entre R1 e R2 é igual a zero. Sendo que nessa definição eu estou tomando aqui o cuidado de dizer que retas concorrentes possuem um ponto em comum, que no caso aqui seria esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P. Só que isso também se aplica para o caso que a gente tem retas coincidentes. Então, se aqui a gente tem uma reta R, que eu vou chamar aqui de reta R1. Se a gente tiver também uma reta R2, e veja bem o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar R2 exatamente coincidindo com a R1. Tá vendo? Como se cada ponto dessa reta vermelha fosse também um ponto da reta verde. Vou deixar um pedacinho aqui da verde para aparecer. Então, aqui é a R2. Então, para o caso em que a R1 e a R2 são a mesma reta, então também a distância entre R1 e R2 também vai ser igual a zero. Se R1 e R2 são a mesma reta, são retas coincidentes, elas de fato possuem um ponto em comum, que é o ponto P, mas possuem outro ponto, e outro ponto, e outro ponto, e infinitos pontos. Mas um ponto elas possuem, um ponto que seja a reta pertencente a uma reta R1 e também R2. Não só um ponto, como todos os pontos. E nesses dois casos, a distância entre essas retas vai ser zero. Agora, para o caso de retas paralelas, deixa eu colocar essas retas aqui. Então, a gente tem alguma coisa assim. Essa reta aqui eu vou chamar de reta R1. E agora vamos desenhar a reta R2, mais ou menos aqui. Bom, se não ficar perfeito, a ideia é que elas sejam paralelas, mais ou menos isso aqui. E essa aqui vai ser a reta R2. E também, para o caso de retas paralelas, é muito fácil você determinar a distância, inclusive a gente já tem a ferramenta para isso. Basta você pegar qualquer ponto P da reta R1 e calcular a distância de P até a reta R2. E essa lógica de calcular a distância, a gente meio que já viu a lógica de se calcular a distância de um ponto até a reta. Então, nesse caso, a distância entre R1 e R2, se essas retas forem paralelas, é a mesma coisa que calcular a distância de P até R2, né? Ou seja, um ponto de R1 qualquer até a reta R2. E é lógico que você também poderia pegar um ponto de R2, que eu vou chamar aqui de Q, e calcular a distância de Q até a R1. Mais ou menos isso aqui. Você também poderia dizer que é a distância de Q até a R1. E partindo do mesmo pressuposto de antes, de distância de ponta reta, tendo que formar 90 graus aqui, mas essa construção a gente já desenvolveu em vídeo anterior, eu não vou me deter muito, não. Essa ideia de distância de ponta até reta já foi desenvolvido. Então, no caso de retas paralelas, basta você pegar um ponto qualquer de uma reta e calcular a distância desse ponto até a outra reta. Agora, veja que para esses dois casos, né, tanto para o caso de reta concorrente quanto para o caso de retas paralelas, não é difícil você entender esse conceito com esse desenho meu sendo representado nesse quadro digital, que dá a ideia de um plano, né? Só que o caso aqui de retas reversas, não só desenhar isso é um pouco desafiador,
como enxergar isso num desenho plano também é um pouco desafiador. Então, esse conceito eu vou explorar usando o GeoGebra, para a gente conseguir entender a ideia 3D em torno do cálculo, né? Em torno da distância, do cálculo da distância de uma reta até outra. Mas então a gente vai precisar acessar a tridimensionalidade, então, para isso eu vou resolver lá no GeoGebra. E vindo aqui então para o GeoGebra, eu representei essas duas retas aqui, a reta R2, que é a reta verde, e aqui um ponto dessa reta R2, né, que é o ponto A2, e aqui a reta em azul, que é a reta R1, e eu representei um ponto, né, pertencente a essa reta, que é o ponto A1. Eu vou colocar aqui então para girar, para você ter essa noção de 3D, e perceber o seguinte, a reta R1, as retas R1 e R2, elas nem são paralelas e nem são concorrentes. Então, elas não se tocam em nenhum ponto, porém, os vetores diretores ou vetores de direção dessas retas não são paralelos. Aqui, eu vou representar esses vetores. Bom, o V1 é o vetor direção ou vetor diretor da reta azul, que é a reta R1, e V2, aqui, é o vetor diretor ou vetor direção da reta R2, que é a reta verde. Então, dá para você ver aí que esses dois vetores V1 e V2, eles não têm a mesma direção. Dito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir um paralelepípedo, né, utilizando o A1, o A2 e esses dois vetores. Se a gente olhar por aqui, o que eu quero representar aqui? Eu quero representar o ponto que sai do A2, anda na direção de V2 uma vez, e a gente gera um novo ponto aqui. Né? Partindo de A2, ando na direção de V1, né, e gera um outro ponto aqui. E partindo de A2, se eu andar o V1 aqui nessa direção, né? Partindo de A2, o V1 mais o V2, eu vou parar num ponto mais ou menos aqui, que são os pontos da face de cima do paralelepípedo. E esses pontos, eles estão aqui. Então, esse ponto, na verdade não, eu vou começar pelos de baixo primeiro aqui. Então, esse e esse. E se você olhar esses 3 pontos que eu representei, né? Então, esse A21 aqui, ele é partindo do A2 e andando V2 uma vez, a gente para nesse cara aqui, que eu chamei de A21, mas esse ponto aqui, isso que importa. Saindo do A2 e andando na direção do V1, mas partindo do A2, a gente encontra esse ponto aqui. E se partir do A2 a gente andar o V1 mais V2, a gente para nesse ponto aqui, que é o A23. E essa ideia eu vou repetir aqui para baixo, partindo do A1. Então, se eu pegar esse A1 e andar o V1 uma vez, né, partindo do A1, ando o V1 uma vez, venho parar nesse ponto aqui que é o A11. Então, andei para cá, aqui uma vez. E eu vou ter esses outros pontos aqui, que se você olhar mais ou menos nessa direção, você vai ver que, ó, se eu tiver, eu acho que aqui mais ou menos dá para ver. Se eu sair desse ponto e andar o V1 uma vez, eu venho no A1. Se eu partir desse ponto, né, que é o A1, e andar o V2, só que partindo do A1 eu encontro esse ponto aqui. E se eu partir desse ponto e andar V1 mais V2, eu chego nesse ponto aqui. E esses nomes são irrelevantes porque, inclusive, eu vou apagar esses pontos. Eu só quero que você entenda que a gente montou aqui alguns pontos que parecem estar associados aos vértices, a uns pontos associados a um paralelepípedo, que eu vou montar ele aqui agora para você enxergar. Mas então, eu criei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, sendo que desses 8 pontos, 2 eram pontos da reta, né? O A1, ou pelo menos pontos iniciais, né? O A1 e o A2. E esse paralelepípedo, ele tá, deixa eu achar ele aqui, ele na verdade está aqui. Era esse paralelepípedo, esse prisma, né, de base, a base dele é um paralelepípedo. É esse cara aqui que eu quero que você enxergue. E eu só quero que você enxergue esses pontos aqui, eles não têm muita relevância. Eu vou apagar para não deixar a visualização muito carregada. Mas então, usando o A1, que pertence à reta R1, o V1, que é a direção da R1, o A2, que é um ponto qualquer da R2, e o V2, que é o vetor diretor da R2, a gente consegue construir a ideia desse prisma aqui.
né, desse paralelepípedo. Ele só não é reto retângulo porque ele vai ter uma angulação aleatória de acordo com os pontos que a gente escolha, né? Mas ele é um paralelepípedo ou um prisma, em que a base desse prisma é um paralelepípedo. Bom, então tá aí. Essa é a ideia, a figura aqui 3D que eu queria construir e que você entendesse do que a gente está falando. Agora, para ser a base, né, a ideia de onde esse paralelepípedo está repousado, eu poderia escolher tanto essa face de cima, quanto a face de baixo, quanto qualquer outra face, né? E nesse caso, eu vou escolher a face lá de baixo só por critério da forma que eu montei esse problema. Então é como se esse plano aqui azul que eu acabei de exibir, ele fosse o chão no qual esse paralelepípedo ele está repousado. E mais uma vez, né, como a ideia aqui é explorar o máximo possível a tridimensionalidade do problema, eu costumo colocar para girar para você conseguir interpretar o desenho bem. Então é isso aqui que a gente está construindo. E essas linhas só ficam pontilhadas aqui, né, querendo dizer que é a face que está para trás. Né? A gente tem uma face à frente, meio translúcida, né, e a gente consegue enxergar essas arestas que estão ali atrás. Né? Mas por isso que muda de pontilhado para linha reta. Mas é só uma questão de visualização mesmo. Então esse azul aqui seria o plano no qual ele está repousado. Eu poderia ter escolhido qualquer um, mas eu escolhi esse por questão de visualização. Agora, como a gente define a altura desse prisma? Bom, a altura desse prisma ele vai ser a distância, como ele é um prisma, né? Ele vai ser a distância dessa face aqui de cima até a face de baixo. Né? E que, como no caso do prisma, né? No caso desse paralelepípedo, todos esses pontos aqui de cima, da face de cima, eles estão localizados no mesmo plano, eu poderia, ao invés de pensar na distância do plano de cima até o de baixo, eu posso simplesmente pensar na distância de um ponto até o plano da base. Por exemplo, eu vou pensar na distância desse A2. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou destacar o polígono da base, eu vou apagar o prisma e destacar o polígono. Então, para eu conseguir descobrir a altura desse prisma aqui, eu vou pensar na distância desse ponto até a base. E vale aqui mencionar, né, que pode estar parecendo extremamente complexo, mas da mesma forma que antes, a fórmula final e a ideia final ela não é muito difícil. Só que esse procedimento aqui é para conseguir orientar o seu raciocínio. E, enfim, quando a gente fala de distância de um ponto até um plano, lembra que a gente tem que pensar numa reta perpendicular ao plano que passa por aquele ponto? Então, essa reta vermelha que eu representei aqui, ela é uma reta que passa por aquele ponto A2, que pertence à reta verde, que é a reta R2, e desce formando 90 graus com o plano da base. Isso já foi visto anteriormente, eu creio que se você tiver alguma dúvida, você pode retornar ao vídeo que fala sobre distância de ponto até o plano. E o que importa é que quando você pega essa reta vermelha e acerta o plano da base, você gera um ponto de interseção, né? Que é esse ponto aqui embaixo que eu estou chamando de D. Sendo que esse ponto aqui é mais para a gente conseguir desenvolver a ideia. Ele não faz parte exatamente da fórmula, mas é para a gente conseguir desenvolver a ideia de altura. E agora eu acho que eu posso apagar essa reta, deixa eu achar a reta aqui, e na verdade a distância, a altura, né, é a distância entre esse ponto A2 e esse ponto D. Então a altura do prisma é essa distância aqui. Essa é a altura do prisma, e que é a distância que a gente vai definir como sendo a distância da reta R2, está aqui na verdade, estava procurando esse R2. A gente vai definir dessa maneira como a distância da R2 até a R1. Vai ser a altura desse prisma subentendido aqui. Então, eu vou retornar com o prisma para que você também veja aqui e entenda de que altura é essa que a gente está falando. Então, a altura está pontilhada lá dentro do prisma. Ok? Na verdade, eu posso até fazer o seguinte. Eu posso reconfigurar essa altura aqui para ela não ficar pontilhada. Então, essa altura, cadê a altura? Aqui. Não. A altura do prisma está nas distâncias. Aqui. Então aqui no estilo eu vou deixar inalterado. Pronto, agora ela não está mais pontilhada.
Eu acho que agora você consegue ver bem, mesmo que eu mude a perspectiva. Então, deixa eu colocar para girar aqui. Então, agora sim. Agora você está vendo bem a altura que vai de A2 até aquele ponto D que eu chamei ali embaixo. E essa é a distância, que essa é a altura do prisma, e é como a gente vai definir a distância da reta R1 até a reta R2. Então, está aqui a perspectiva, eu vou agora apagar o prisma, e é essa distância que a gente quer. E considerando que eu usei aqui nessa representação em particular, esse ponto A1 aqui para ser um ponto, que é o ponto da reta R1, a reta azul, e eu coloquei o plano da base aqui, eu vou representar o seguinte. Bom, deixa eu voltar com o prisma. Eu vou representar o seguinte. A gente tem aqui uma das arestas do prisma, né? Aqui, ó, uma das arestas do prisma é esse vetor V1. Deixa eu tirar ele aqui. Isso, você está vendo esse vetor V1 piscando ali. Uma das arestas do prisma é o V1. E se eu pensar nessa outra aresta aqui do prisma, na verdade, eu colocar o V2, esse mesmo vetor aqui em cima, só que partindo do V1, partindo do A1. Né? Então, essa outra aresta amarela aqui, talvez possa ser interessante eu aumentar um pouco ela. Acho que agora você está vendo bem. Eu poderia fazer isso também com o vetor V. Aumentar ele um pouco aqui para você ver também. Pronto. Agora eu acho que esses dois estão aparecendo bem ali, ó. Então eu coloquei aqui essa aresta amarela como sendo o V2, o vetor direção ou o vetor diretor da reta R2 verde, cá de cima, só que partindo aqui de baixo. Por que eu fiz isso? Porque eu também vou representar agora esse vetor aqui, que vem do A1 até o A2, que é esse vetor aqui, que eu creio que eu também possa aumentar ele um pouco. Deixa eu retornar ele aqui embaixo. Eu posso aumentar ele um pouco aqui, para aparecer um pouco mais. Acho que assim está legal. Então agora você está vendo esses três vetores, que é o A1, A2, o V1 e esse V2, só que colocado a partir do A1. E a nossa ideia de cálculo de distância vai se basear, então, nesses três vetores. Você pode ver que eles não são os três coplanares, né? Embora o V1 e esse V2 eu possa representar no mesmo plano, eu não consigo adicionar o V3, né? Esse vetor de A1 até A2, nesse mesmo plano. Então, a gente vai se basear nesses três caras e também nessa altura aqui, que é a tal da altura do prisma, que está aqui, está um pouquinho difícil de ver, mas que é tal a altura do prisma. A altura do prisma está aqui. E agora, então, para consolidar essa visualização, eu vou colocar aqui em 3D para girar e para ver se você consegue entender bem esse desenho. A gente está pensando, então, no vetor amarelo, no vetor azul e nesse vetor preto. E na distância lá dentro do prisma, deixa eu omitir o prisma aqui, e nessa distância lá dentro do prisma, para conseguir definir a distância entre as retas. Lembrando que aquela distância lá dentro, essa aqui, que está como a altura do prisma, que é essa distância aqui, que é a distância entre as retas R1 e R2. Então eu vou usar esse desenho aqui. Deixa eu voltar o prisma aqui. E eu creio que mais ou menos essa visualização aqui, deixa eu tirar essa altura do prisma, talvez aqui, essa visualização, ou melhor, eu vou omitir essa visualização, não, deixa ela aqui, para a gente conseguir se guiar nessa visualização para conseguir construir a fórmula da distância. Então, a fórmula da distância entre R1 e R2, a reta verde e a reta azul. E vindo agora então para o quadro digital, deixa eu destacar aqui, essa distância aqui, até esse A2 aqui, é a tal da altura que a gente está tentando determinar, a altura do prisma, e que é de fato a distância entre essas retas, por definição, ok? A gente define assim a distância entre essas retas. Então, é esse tamanho aqui, e aqui está até escrito, né? A altura do prisma. Aqui é a altura do prisma. O prisma é o paralelepípedo, né? Essa, então, é a altura que a gente está tentando determinar. E aqui a gente tem o vetor V1. Né? Aqui é o vetor V1, que é esse vetor aqui. Desenhei ele um pouquinho abaixo aqui, mas é esse vetor aqui. E lá atrás, aqui, ó, a gente tem o outro vetor, que é o vetor V2. Vou colocar a seta aqui. Esse é o vetor V2. E agora esse vetor A1,
A2, né, que vai do A1 até o A2, é o vetor esse em cor preta, A1, A2, que é o vetor que vai do ponto A1, que pertence à reta azul R1, até o ponto A2, que pertence à reta R2. E então, lá da geometria espacial, a gente sabe que o volume do paralelepípedo, ele é dado por área da base vezes a altura. E que nesse nosso caso aqui, a altura é a altura aqui que eu descrevi como a altura do prisma, só que nesse caso em particular, o nosso prisma ele é um paralelepípedo, né? O paralelepípedo é um caso particular de prisma. Então, eu vou simplesmente aqui deixar a altura do paralelepípedo, mesmo eu tendo escrito prisma, que esse prisma aqui meio que veio lá do GeoGebra, né? Então, é isso. O volume desse paralelepípedo é a área da base vezes a altura do paralelepípedo, ou simplesmente essa altura H aqui. E então, a gente tem isso, só que lá do conteúdo estudado sobre produto misto, foi visto o seguinte, que se você tiver 3 vetores que não sejam coplanares, né, e você construir esse paralelepípedo subentendido pelos 3, então o volume desse paralelepípedo ele pode ser escrito como o produto misto entre esses 3 vetores não coplanares, V2 e, por fim, o A1, A2. O A1, A2. Lá do produto misto, então, foi visto isso, que se você calcula o produto misto, e lembrando que o produto misto é um número, e calcula o módulo desse número, esse módulo do número que você calculou, ele é numericamente igual ao volume desse paralelepípedo subentendido por esses 3 vetores. Obviamente, nenhum deles pode ser o vetor nulo. E se você tiver alguma dúvida sobre essa afirmação que eu fiz, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o produto misto e uma interpretação para ele, né, do módulo do produto misto. Mas você também pode consultar referência, consultar livro, consultar algum conteúdo na internet. Mas isso aqui é um conteúdo associado a produto misto. Então, o volume do paralelepípedo associado a esses 3 vetores, né, subentendido por esses 3 vetores, não sendo esses 3 vetores coplanares, nenhum deles sendo o vetor nulo. Então, o módulo do produto misto vai ser numericamente igual a esse volume. E agora, com relação a essa área da base, bem, a área da base, ela vai ser deixa eu escolher uma cor aqui, pode ser vermelho, vai ser esse paralelogramo aqui embaixo que eu tinha escolhido deixar como se fosse o chão, né? Esse cara aqui embaixo, que eu tinha destacado como polígono, o paralelogramo da base, é a tal da base, e se a gente souber a área desse cara, né, é exatamente o que a gente quer aqui, a gente quer descobrir a área desse cara. E esse paralelogramo da base, ele está subentendido por esses vetores V2 e V1 aqui, por esses 2 vetores, V1 e V2. E sendo que lá do tópico de produto vetorial, também tem um vídeo aqui sobre isso, e também você pode e deve verificar na referência, verificar no seu livro de geometria analítica ou na internet, em algum site confiável. Mas essa base, então quando você tem 2 vetores, se você quiser calcular, você precisa saber a área desse paralelogramo subentendido por esses 2 vetores. Um método de calcular isso é calcular o produto vetorial entre esses 2 vetores e calcular o módulo dele. O módulo do produto vetorial é numericamente igual a essa área desse paralelogramo subentendido por esses 2 vetores, desde que eles não sejam paralelos, né? Não sejam um múltiplo do outro. Então, a área da base ela pode ser escrita como calcular o produto vetorial entre o V1 e o V2, calcular o produto vetorial entre esses 2 vetores, e então calcular o módulo, né? E aqui a observação é que V1 e V2 são vetores e o produto vetorial é um vetor. Isso explica porque aqui eu usei uma barrinha só, que em geral eu quero dizer com uma barrinha só o módulo de um número, e essa barrinha dupla aqui quando eu quero falar de módulo de vetor. Só para ficar visualmente diferente, a gente lembrar que o produto vetorial, nesse caso, o resultado não é um número, é um vetor. Então a gente quer o módulo desse vetor. E daí
a gente está definindo então essa área da base em função dos vetores V1 e V2. E também o volume desse paralelepípedo está desenvolvido, está definido por V1 e por V2, os vetores diretores ou vetores de direção das retas que a gente conhece. E A1 e A2 são dois pontos, o A1 um ponto da reta 1 e o A2 um ponto da reta 2. Então, se a gente supor que conhece as retas e, portanto, conhece os vetores diretores e pelo menos um ponto de cada reta, tudo que eu escrevi aqui está em função de coisas que a gente conhece. Ou seja, eu vou copiar essa fórmula aqui, que é a fórmula do volume, e copiar aqui embaixo, só para a gente ter essa mesma fórmula aqui repetida. Sendo que, para essa área da base, a gente acabou de descobrir como calcular. Essa área da base aqui, eu posso usar essa informação aqui. A área da base, ela é o módulo do produto vetorial entre V1 e V2. Só que, por definição, embora o que a gente esteja calculando, o que faz parte dessa fórmula, seja a altura do paralelepípedo, isso aqui, por definição, é a distância entre R1 e R2. Não é que deixou de ser a altura desse paralelepípedo, é que, por definição, é assim que a gente define a distância entre as retas. Então, eu posso apagar esse cara aqui e substituir esse cara por essa distância, que é o que, de fato, a gente está tentando calcular. A distância entre as retas é, por definição, aquela altura ali em cima. A altura entre a altura do paralelepípedo. Como que a gente não tem, o que a gente quer determinar essa distância, o que eu vou fazer é o seguinte, já que esse módulo produto vetorial entre V1 e V2 está aqui multiplicando, eu vou passar ele para cá, dividindo o módulo do produto misto. E fazer isso aqui, tentar apagar esse ponto aqui desnecessário. Ok. E meio que é isso. Assim que a gente determina a distância entre essas retas. Não tem muito segredo depois disso aqui definido. A distância, então, entre duas retas, a gente usa os vetores diretores, V1 e V2, no caso, né? Tanto no cálculo do produto misto quanto aqui embaixo, no cálculo do produto vetorial. E para o cálculo do produto misto, a gente, na verdade, usa o vetor A1, A2, que é o vetor que vai de um ponto de uma das retas até um ponto pertencente à outra reta. E eu nem tenho muito o que dizer. Basicamente é isso. Nós chegamos à expressão que define a distância entre retas. Embora o raciocínio em torno de se determinar como se define a distância entre retas e construir todo esse paralelepípedo e construir esses vetores, ele tenha o seu nível de complexidade e também de beleza, lógico, né? A gente está falando de uma coisa 3D, essa construção toda é um raciocínio muito bonito. A forma final de se calcular a distância entre retas é simplesmente o módulo de um produto misto, algo que já foi estudado aqui e que, se você está nesse tópico na sua disciplina de geometria analítica, você já deve ter visto, dividido pelo módulo do produto vetorial, que também é um tópico visto antes de se estudar distâncias. E daí, voltando àquele quadro inicial, né, que a gente estava tentando definir essas distâncias, agora a gente sabe a resposta para esse terceiro caso aqui, que é o caso de retas reversas. E para esse caso, a gente tem essa fórmula aqui para as retas reversas. Então, quando as retas são reversas, está aí a maneira de calcular a distância entre elas. E então, estou trazendo aqui um exemplo de exercício para poder utilizar essa fórmula e ver como é que ela funciona. Então, seja R1, a reta menos 1, 3, menos 1, mais T, que multiplica 1, menos 2, menos 1, e R2, a reta 0, menos 3, 1, mais S, que multiplica 1, 1, menos 1. E o que a gente quer é calcular a distância entre essas retas. E daí o que a gente tem é que um ponto da primeira reta vai ser esse ponto menos 1, 3, menos 1. O vetor diretor da primeira reta vai ser o vetor 1, menos 2 e menos 1. Para a segunda reta, o ponto de referência, o ponto A2 da nossa lógica lá, é o ponto 0, menos 3 e 1. E o vetor V2 vai ser o vetor 1, 1 e menos 1. Então, a gente tem aqui os elementos necessários para se aplicar a fórmula. Deixa eu colocar eles aqui. A gente tem os elementos necessários para aplicar a fórmula que a gente viu da distância entre retas. Falta colocar o igual aqui.
E eu esqueci esse parênteses aqui também, né? Então, tá aí. Temos os elementos para calcular a distância. E para lembrar, então, a fórmula da distância entre a reta R1 e R2 ela é dada pelo módulo do produto misto entre o vetor V1, vetor V2 e o vetor A1, A2, módulo desse produto misto, dividido pelo módulo do produto vetorial entre V1 e V2. Então, essa é a fórmula. E como nessa fórmula a gente faz uso do vetor A1, A2, falta calcular esse vetor, né? Então, o vetor A1, A2 é colocar o A2 menos o A1. E que aqui no nosso caso é o ponto 0, menos 3 e 1, menos o ponto menos 1, 3 e menos 1. Bom, o vetor A1, A2 ele vai resultar então em 1, menos 6 e 2, correto? E falta então calcular o produto misto entre esses três vetores, V1, V2 e o vetor A1, A2. E o produto misto, bem, o produto misto entre V1, V2 e o A1, A2, que você pode ter visto como um parênteses aqui, em algumas referências traz como colchete, e aqui eu vou usar o parêntese mesmo, como eu tinha representado antes, mas pode ter visto das duas maneiras. Então, é o determinante da matriz cujas linhas são as coordenadas desses vetores. E daí a primeira linha, as coordenadas de V1, que é 1, menos 2 e menos 1. A segunda linha, as coordenadas de V2, que é 1, 1 e menos 1. E a última linha, as coordenadas do A1, A2, que é 1, menos 6 e 2. Então, você precisa calcular o determinante dessa matriz. Eu vou deixar isso para você. Você pode calcular o determinante dessa matriz e verificar que isso dá 9 como resposta. E falta agora calcular... Bom, eu vou diminuir isso aqui um pouco. E falta calcular agora o produto vetorial e então o módulo do produto vetorial. E então você precisa calcular o produto vetorial entre V1 e V2. Vou deixar isso para você também. Pode verificar, já tem um vídeo aqui explicando como calcular. Isso resulta no vetor 3, 0, 3. E por fim, o módulo do V1 vezes o V2, módulo de V1 vezes V2, o módulo desse vetor, isso vai dar raiz de 18. É importante você conferir aí, mas como esse assunto já foi discutido em outros vídeos, eu não vou repetir o procedimento para não demorar demais. Então, a gente precisa desse valor e desse valor. Esse valor de cima. Esse valor de cima está associado a essa parte de cima dessa fração, que é o módulo do produto misto. E esse valor de baixo está associado à parte de baixo, que é o módulo do produto vetorial. E então, bom, agora ficou bem fácil, né? O trabalhoso vai ser o procedimento, só que ele já foi o procedimento para calcular o produto misto e o produto vetorial e o módulo do produto vetorial. Como foi discutido, eu não vou repetir. Então, essa distância entre R1 e R2 vai ser então o módulo. O produto misto deu 9, então módulo de 9 dividido pelo módulo do produto vetorial. E o módulo do produto vetorial, verifique, da raiz de 18. Então, sobre raiz de 18. Então, é isso aqui que a gente tem. Módulo de 9 é 9 mesmo. Raiz de 18 pode ser escrito como 3 raiz de 2. Isso então dá 3 sobre raiz de 2, que resulta em 3 raiz de 2 sobre 2. E então tá aí, tá resolvido. Não tem nenhum segredo além desse. O processo de calcular essa distância demanda que você calcule então um produto misto, demanda que você calcule um produto vetorial, demanda que depois você calcule o módulo desse produto vetorial. Mas tirando esse procedimento que já foi visto em outros vídeos, essencialmente é isso. A distância entre as retas foi encontrada e 3 raiz de 2 sobre 2 sem apelar para a parte de representar da forma decimal, usar uma calculadora. Enfim, então, se não é necessário utilizar a representação decimal, a resposta é essa e a conta está encerrada. E não tem mais muita coisa para falar. Após desenvolvido o raciocínio que mostra para a gente como calcular,
É basicamente executar uma conta. Calcular a distância é executar alguns passos. E calcular um produto misto, talvez primeiro, antes você precise calcular esse vetor, né? Provavelmente você vai ter que calcular esse vetor, mas calcular um vetor conhecendo dois pontos é muito fácil, né? O procedimento calcular, então talvez aqui seja o primeiro passo. O segundo passo é você calcular o produto misto. O terceiro, calcular o produto vetorial. O quarto passo, calcular o módulo desse produto vetorial. E o quinto passo é basicamente jogar esses valores na fórmula. E então, para esse vídeo, era só isso mesmo que eu queria discutir com você. Espero que você tenha entendido o que foi explicado. Para essas contas aqui, para esse exemplo em especial, é interessante você aproveitar a oportunidade de que está estudando sobre distância entre retas e verificar se você ainda lembra, sabe corretamente como calcular o produto misto, como calcular o produto vetorial e também ali a parte de módulo de vetores. E então, eu desejo para você bons estudos e é isso aí.